Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai fundo numa narrativa bem forte lá do capítulo 12 de 2 Samuel. Oi! Sim, uma história cheia de reviravoltas, né? Envolve rei Davi, pecado, confronto. Exatamente. Tudo começa com o profeta Natã indo falar com Davi, mas ele não chega acusando direto, né? Ele usa Uma tática. uma parábola. Muito inteligente, aliás. Ele conta a história de dois homens na mesma cidade. Um deles era muito rico, tinha, sim, ovelhas e bois sem conta. O outro era pobre, pobre mesmo. E esse pobre só tinha uma coisinha, uma cordeirinha, Pequenininha. que ele criou com todo carinho, sabe? Comia da comida dele, bebia do copo dele, dormia no colo, quase uma filha. Exato. Aí, um dia, chega um viajante na casa do homem rico. E o rico, para oferecer uma refeição para o visitante, em vez de pegar um dos seus muitos animais, O que ele faz? Ele vai lá e pega justo a cordeirinha do pobre, a única que ele tinha, e prepara para a visita. quando Davi ouve isso, nossa, Nossa, ele fica possesso de raiva. uma fúria total, né? Sim, ele declara na hora: esse homem rico merece morrer. E mais, Que ele tinha que pagar 4 vezes o valor da cordeira. pela crueldade por ter feito isso sem dó nenhum. E aí é que vem o checkmate de Natã, né? Exato. Natã olha bem para Davi e diz: Tu és esse homem. Assina a lata. Caramba. Imagina o choque. Toda aquela indignação de Davi era contra ele mesmo, no fundo. E Natan continua. Ele lembra Davi de tudo que Deus já tinha feito por ele. Ungiu como rei, livrou de Saul. Deu a casa de Saul, as mulheres, Israel, Judá, tudo. E ainda daria mais se ele pedisse. Então Natan pergunta: por que você desprezou a palavra do Senhor? Por que fez essa coisa tão má? Aí ele especifica: mandou matar Urias o Hitita na guerra, Um soldado leal, vale dizer. exatamente, para poder ficar com a esposa dele, Betseba. Urias morreu pela espada dos inimigos, mas a ordem veio de Davi. E as consequências? Pesadíssimas. Natan anuncia o que viria. Primeiro, a espada jamais se afastaria da casa de Davi. Violência constante. Segundo, o mal viria de dentro da própria família dele. Tragédias familiares. E terceiro, que as próprias mulheres de Davi seriam tomadas por outro, em público, à luz do sol. Um contraste direto com o pecado de Davi, que foi feito às escondidas, né? Exato. Diante disso tudo, qual é a reação de Davi? Ele tenta se justificar? Não. A resposta dele é curta e direta. Pequei contra o Senhor. Só isso. Reconheceu na hora? Sim. E Natan traz a palavra de Deus. O Senhor perdoou o pecado dele, no sentido de que Davi não morreria por isso. Mas... Sempre tem um mais, né? Exato. Pois é. Como esse ato deu motivo para os inimigos de Deus zombarem, o filho que nasceu dessa relação com Batseba morreria. E a palavra se cumpre. O menino fica muito doente. Davi entra em desespero total. Ele jejua, ora fervorosamente, passa as noites deitado no chão. Não come, não aceita consolo de ninguém. 7 dias nessa angústia profunda. Os servos ficam até com medo de contar para ele quando a criança finalmente morre. Achavam que ele ia ter uma reação pior ainda. Mas Davi percebe o cochicho deles, a hesitação, e pergunta: o menino morreu? Eles confirmam que sim. E aí vem a surpresa que você mencionou. Exato. Davi simplesmente se levanta do chão, Se lava, troca de roupa, perfuma-se. vai até a casa do Senhor, adorar e depois volta para casa e pede comida. E come. Os servos devem ter ficado de queixo caído, tipo, como assim? A gente achando que ele ia pirar. E ele explica. A lógica dele é muito clara. Enquanto o menino estava vivo, ele jejuou e chorou porque pensou: quem sabe Deus tem misericórdia e ele vive. Havia esperança. Mas agora que ele morreu, para que jejuar? O jejum não ia trazê-lo de volta. E ele diz aquela frase forte: eu irei a ele, porém ele não voltará para mim. Uma aceitação, né? Uma aceitação profunda da vontade divina e da realidade da morte. Um luto muito particular. Logo depois, o texto diz que Davi consolou Batseba. E ela engravidou de novo. E nasceu outro filho, Salomão. E tem um detalhe importante. O Senhor o amou. Sim, e Deus manda Natã de novo para dar um nome especial a Salomão. Gedidias, que significa amado pelo Senhor. Um sinal de restauração, de graça, mesmo depois de tudo. É incrível como a vida continua, né? Porque ao mesmo tempo desse drama todo, A guerra estava rolando.
o reino não parou. Exato. Joabe, o comandante de Davi, estava lá cercando Rabá, a capital dos Amonitas. E ele consegue uma vitória estratégica importante, toma o controle do abastecimento de água da cidade. Aí ele manda um recado para Davi. Ó, já tomei a cidade das águas. Vem logo com o resto do exército para conquistar a cidade de vez. E ele é bem direto no motivo. Senão eu vou tomar a cidade e ela vai ficar conhecida pelo meu nome, e não pelo seu. Davi então reúne o exército, vai para Rabá e eles tomam a cidade, E pegam um despojo enorme, inclusive a coroa do rei deles. que era pesadíssima, de ouro com pedras preciosas. E Davi a coloca na própria cabeça. E o que aconteceu com o povo de Rabá? O texto diz que Davi os colocou para fazer trabalhos forçados, com serras, machados, essas coisas. Uma prática brutal da época. Depois ele fez o mesmo com outras cidades amonitas e voltou para Jerusalém. Ufa! Que capítulo intenso! Muita coisa acontecendo. Sim, vimos a coragem do profeta, a queda do rei, as consequências terríveis do pecado, um luto profundo e surpreendente. E também a restauração, com o nascimento de Salomão, o amado do Senhor, e a vida real, a guerra continuando em paralelo. Fica uma coisa para a gente pensar, né? Esse contraste entre o jeito que Davi escondeu o pecado com Urias e Batseba E a forma pública como ele depois expressou o luto pelo filho. E como ele aceitou o julgamento, mas também recebeu o perdão e a continuidade da bênção divina em Salomão. Exato. O que essa sequência toda, pecado secreto, julgamento, luto aberto, perdão e a vida seguindo com guerra e tudo que isso nos diz sobre a liderança, responsabilidade, fé, a complexidade de tudo isso nessa narrativa. É, uma reflexão profunda sobre a natureza humana e a relação com o divino apresentada de forma muito crua, né? Muita coisa para processar.